Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Estava lendo uma notícia do ACI Digital a respeito da participação dos fiéis na Santa Missa. E eu sempre digo aqui, os católicos de IBGE no Brasil são a grande maioria. Quero trazer a notícia e depois eu vou comentar a respeito. Uma compilação de dados feito pelo Centro de Pesquisa Aplicada no Apostolado, CARA, na sigla em inglês, da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, mostra que a Nigéria é o país com a maior taxa de católicos que cumprem o preceito de ir à missa aos domingos. Os dados vêm da World Value Survey, um estudo internacional sobre crenças religiosas que se faz há décadas. Foram examinadas pela pesquisa 36 países com grandes populações católicas. Os países foram classificados pela quantidade de católicos que dizem frequentar a missa uma vez por semana, como é obrigatório, sem casamentos, funerais e batismos. Segundo a pesquisa, a Nigéria lidera com 94% dos católicos nigerianos dizendo ir à missa uma vez por semana ou mais, ou seja, 94% dos que se dizem católicos na Nigéria, que é praticamente metade da população, vão à missa todo domingo. É muito, isso é louvável. No Quênia, a taxa é de 73% e no Líbano, 69%. Mais da metade de todos os católicos frequentam a missa uma vez ou mais vezes na semana nas Filipinas, na Colômbia, na Polônia e no Equador. Olha aqui o número do Brasil, com 8%, o Brasil tem uma das taxas mais baixas de católicos que cumprem o preceito entre os países pesquisados. Empata com França e perde só da Holanda, que tem 7%. Vou fazer uma continha básica aqui antes de continuar a matéria. Mais ou menos 60% da população, pelos dados do IBGE, se diz católica. Vamos calcular aí pela quantidade de brasileiros que nós temos. 120 milhões de católicos no Brasil, 130, talvez, se dizem católicos. Se apenas 8% desse total dizem cumprir o preceito de ir à missa todo domingo, quer dizer que mais ou menos 10 milhões apenas de católicos vão à missa, de uma população de 120, 130 milhões de pessoas que dizem ser. Tá vendo como é grave a situação? E eu coloco isso nas costas, sabe de quem? Da teologia da libertação, que destruiu a devoção, destruiu a piedade, destruiu o amor, destruiu a sacralidade, está destruindo a liturgia. A culpa é de vocês, teologia da libertação, padres que são adeptos à teologia da libertação, é de vocês a culpa. Falo com todas as letras mesmo. Vamos continuar a matéria aqui. Em 29 dos 36 países examinados, menos da metade dos que se declaram católicos vão à missa dominical. Os pesquisadores observam que o uso de declarações pessoais como critério pode inflar os números, que podem, na verdade, ser um pouco menores, ou seja, ainda pode ser menor que isso. Os dados da WVS não incluem os Estados Unidos, mas os dados da pesquisa mais recente relacionada aos Estados Unidos indicam que a porcentagem dos católicos que assistem à missa uma vez ou mais na semana é 17%. Embora mais de 3/4 dos católicos americanos se consideram uma pessoa religiosa. Abaixo disso, os níveis mais baixos de frequência semanal foram observados na Lituânia, 16%, Alemanha, 14%, Canadá, 14%, Letônia, 11% e na Suíça, 11%. A Nigéria, a campeã
em católicos que vão à missa, ela tem sofrido muito. Os católicos lá têm sofrido muito com perseguições religiosas. Em junho mesmo do ano passado, em Pentecostes, teve uma situação tristíssima que muitos católicos foram martirizados lá em uma situação que ocorreu na Igreja Católica São Francisco Xavier, no sudoeste da Nigéria. Nesta pequena amostra de países, podemos supor que o catolicismo é mais forte no que costuma ser chamado de mundo em desenvolvimento, onde o produto interno bruto per capita é menor e parece estar se contraindo nos países desenvolvidos e mais ricos. Mas o Brasil não tem um PIB muito grande, não. E daí isso prova como a teologia da libertação é nefasta e destrói a fé. Os mecanismos mais precisos associados ao desenvolvimento econômico e à riqueza que estão impactando na participação dos católicos na fé e na identificação como religiosos não são claros. O que importam significativamente, diz o estudo. Ou seja, uma informação muito relevante, tá? Voltemos à essência. Padres, voltem a ser padres piedosos. É óbvio que nós temos, eu não estou aqui criticando, nós temos muitos padres piedosos, bons padres. Voltem a se vestir como padres, voltem a estar dentro do confessionário, como São Padre Pio, que passava horas e horas confessando. Voltem à devoção mariana, voltem a pregar verdadeiramente o Evangelho, denunciando o pecado e mostrando as verdades de Cristo, que é amor, é misericórdia, mas também não apoia nenhum tipo de pecado, ele pede a conversão. Isso é uma triste realidade. Porém, irmãos, isso é reflexo de como a teologia da libertação destrói a igreja. Pensemos e refletimos isso. E, principalmente, rezemos muito pela igreja. Sabe? Rezemos muito, porque a igreja precisa de oração, os padres precisam de oração. Sejamos amigos dos nossos sacerdotes. E se eles, mesmo que forem da teologia da libertação, rezemos e sejamos amigos e vamos mostrando o caminho verdadeiro. Talvez eles foram formados dessa maneira e nunca aprenderam como é verdadeiramente ser um católico sem ter ideologias e ter marxismo no meio de tudo isso. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.